Bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando Salmos e nesta oportunidade nós vamos estudar o Salmo de número 23, Salmos e o relacionamento com Deus. Amém? Quero agradecer aqui a pastora Marli, que nos deu mais essa oportunidade de estar ministrando essa aula. Também quero agradecer o Michael, que estruturou, que organizou, que planejou esta aula. E Deus abençoe a sua vida, Michael. Deus abençoe ricamente também a todo o Ministério Ebenezer, o Eclesiástico, o Bispo Domingos, a pastora Miriam, e tem confiado a nós a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Amém? Deus seja louvado por tudo. Nós vamos estudar o Salmo número 23. É um salmo que fala da intimidade de um homem com Deus. É chamado o Salmo do Bom Pastor. É chamado também uma canção de fé. Salmos, se a gente vê no grego, significa psalmoi, que quer dizer louvores, cânticos ao Senhor. E também, se nós vemos no hebraico, terrelim, quer dizer também louvores cantados, ou louvores entoados, o cântico de louvor. Então nós vamos louvar ao Senhor nesta manhã através do Salmo 23. Amém? É o Salmo de Davi. Dos 150 salmos, Davi compôs 73. E especificamente esse salmo é o salmo mais conhecido, é um salmo maravilhoso em que uma criança, um senhor, uma senhora conhece esse salmo. Uns já conhecem de cor e salteado. Mas quando nós meditamos no Salmo 23, quando nós começamos ali a observar versículo por versículo, nós vamos ver a grandiosidade, a preciosidade que é esse salmo. É por isso que ele é chamado a pérola dos salmos. É o hino mais lindo jamais cantado. Por isso que ele é chamado pérola dos salmos. Amém? E eu espero que seja de grande edificação espiritual para mim e para a sua vida nesta manhã. Amém? Então nós vamos ler o Salmo 23, mas antes de lermos, eu quero aqui fazer uma breve oração, pedir a Deus que Deus venha nos abençoar. Ele, como nosso guia, como um bom pastor, venha direcionar nossa vida nesta manhã. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estar ministrando essa aula, que teu Espírito Santo venha direcionar, venha nos ajudar, aqueles que estão ouvindo, aqueles que também estão conectados conosco nesta manhã, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha tocar através do seu Santo Espírito, e que essa palavra seja uma palavra poderosa para transformar, para edificar, para renovar, para fortalecer. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler o Salmo 23 aqui. Embora muitos já conhecem, até de cor, mas vamos ler. Amém? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Salmo maravilhoso, Só de nós lermos, nós já vemos as promessas de Deus, já vemos aqui o cuidado de Deus, já vemos aqui o Senhor sendo provedor, consolador, guia, enfim. Então o Salmo 23, ele é dividido pelo menos em 3 pilares que dão característica a esse Salmo. Esse Salmo 23, ele vai nos mostrar que o Senhor
é o que provê, então nós temos provisão no Salmo 23. O Senhor é aquele que dirige, nós vemos então a direção no Salmo 23. E o Senhor é aquele que traz a comunhão, né? Aquele que faz, nos dá a intimidade entre nós e Ele. Então o Salmo 23 fala de provisão, direção e comunhão. Amém? Quando o Salmo antes é o Salmo 22, ele vai falar de Cristo, da sua morte, do seu sofrimento. Mas no Salmo 23 vai mostrar o Cristo vivo. Então quando você lê o Salmo 23, você vê o Cristo agindo no meio do seu povo, como o bom pastor. Ele mesmo diz, né? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É Salmo de Davi? E por que Davi identificou o Senhor como um pastor ou um bom pastor? Porque eu entendo, ele era pastor, e nessa oportunidade, o que ele pôde observar como pastor de ovelha que Davi era, que Jesus, o próprio Deus aqui, o Senhor, é identificado muito com a figura do pastor. Porque ele cita o pastor como aquele que guia, aquele que provê, aquele que direciona as suas ovelhas. E é exatamente isso que Deus é para nós, que Jesus é para nós, o nosso bom pastor, que nos guia, que nos dirige, que nos provê. E que nos dá alegria, né, abundante. Porque o Salmo 23 fala dessa alegria abundante. Amém? É um salmo de intimidade de Davi. Por 17 vezes, Davi fala no seu individual, ele fala consigo mesmo nesse salmo. E por 13 vezes, ele fala do Senhor. Então aqui apresenta Davi, ele começa assim: o Senhor é meu pastor. Ele tem essa experiência pessoal. Ele identificou que Jesus, que Deus, né, porque quando Davi passa por momentos difíceis na sua vida, por dificuldades, por perseguições, por momentos de desespero, de aflições, Davi encontra em Deus o seu bom pastor. Por isso que ele identifica aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E cada um de nós podemos dizer a mesma coisa: o Senhor é meu pastor, porque cada um tem uma experiência com Deus, cada um teve uma experiência com Jesus e pode falar isso, porque esse salmo é um salmo de relacionamento pessoal, é um salmo que vai apresentar a sua intimidade, que vai mostrar, revelar a sua intimidade com Deus. É um salmo maravilhoso. Amém? Eu quero ler algumas coisas aqui que é importante para nós lermos. Davi conhecia muito generais, conhecia que era sacerdote, que era profeta, mas ele identificou bem a pessoa de Deus na figura do pastor. E é exatamente isso que o Salmo 23 revela. Deus como um bom pastor, Jesus como um bom pastor. Amém? Como um bom pastor, ele vai falando aqui que o bom pastor, ele provê. Olha que interessante. Nada nos faltará. Deus é aquele que provê aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Não aquilo que queremos. Muitas vezes nós desejamos muitas coisas e queremos muitas coisas, mas nem sempre nós vamos ter aquilo que desejamos ou aquilo que queremos. Mas uma coisa temos certeza, no Salmo 23 revela isso, que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades, sejam de ordem física, ordem emocional, ordem espiritual, nós podemos confiar nesse bom pastor que ele vai suprir, que ele vai atender as nossas necessidades, porque Deus, o bom pastor, ele age nas nossas necessidades, não nas nossas vontades.
Porque se Deus fosse atender todas as minhas vontades, todos os meus desejos, talvez muitas dessas vontades, esses desejos, não estaria de acordo com a vontade soberana dele. Então, Davi revela aqui, nesse salmo, que como um bom pastor, ele supre as suas necessidades, ele provê exatamente as suas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, e nada me faltará. Amém? Nós temos que ter essa compreensão, que Deus ele provê as nossas necessidades. Então, o pastor aqui é visto como aquele que provê. O salmista começa falando do pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é ao mesmo tempo, pastor e também o Jeová Jiré. Olha que interessante. O Senhor que provê. Isso fala do cuidado e do amor de Deus para com os seus servos, individual e coletivamente. Ele não deixa faltar nada que seja útil. Olha que interessante aqui, é isso que eu estou frisando aqui. Ele não deixa faltar nada que seja útil e necessário à vida do crente fiel que se comporta como sua ovelha. Pode ter certeza, irmão. Nada vai faltar naquilo que for útil para você, naquilo que vai ser bênção para você. Amém? Creia nisso. Essa é uma das promessas desses salmos. Por isso que é chamado Cântico da Fé. Porque é um salmo que nos leva a crer, a confiar, a acreditar nas promessas e na bondade e no cuidado de Deus. Esse privilégio só as ovelhas têm. Se você é uma ovelha do Senhor, pertence ao seu rebanho, tem Jesus como seu bom pastor, e Jesus tem você como suas ovelhas, porque a Bíblia diz, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Se você é ovelha dele, pode ter certeza, você está sob o cuidado e a provisão dele. Não vai faltar nada que seja útil para você. Amém? Talvez nem todas as suas vontades, os seus desejos serão atendidos. Uma porque Deus sabe que talvez se atender os meus desejos, talvez desejos que não são de acordo com a vontade dele, talvez não venha a ser bom para mim. Mas Deus sabe o que é bom para mim. Jesus, como um bom pastor, sabe o que é bom para mim. Amém? E isso vai estreitando nossa comunhão com Ele. Nós vamos entendendo que, quando eu tenho comunhão com Ele, eu vou entendendo a sua vontade. Amém? Vamos lá. Se o bom pastor não nos dá algo, é porque certamente não é bom para nós. Mas tudo aquilo de que necessitamos para o nosso bem, Ele provê na medida certa e no tempo certo. Amém? O pastor também é aquele que alimenta. Deitar-me faz em verdes pastos. Esse bom pastor aqui não ia levar as ovelhas a qualquer pasto. Ou a um pasto seco. A um pasto que não ia nutrir as suas ovelhas. É certo dizer que uma ovelha bem nutrida, com certeza ela gera. Ela dá boa lã, ela gera outras ovelhas, quando essa ovelha é bem nutrida. Esse é o prazer de Deus em nutrir o seu povo, em cuidar do seu povo. Então, o bom pastor, ele leva as suas ovelhas a pastos verdejantes. Ou seja, há alimentos que vão ser bons para as suas ovelhas. Olha o cuidado de Deus para conosco. A palavra de Deus é o nosso maior alimento. A palavra de Deus é que nos alimenta. Então, você quer estar forte espiritualmente, você quer estar firme com Deus, quer ter comunhão com o seu Senhor, alimenta-se da palavra de Deus. Tenha como objetivo na sua vida o pão vivo. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então, quando nós nos alimentamos da palavra, pode ter certeza, nós estamos sendo fortalecidos, estamos sendo nutridos. E nesta manhã, é isso que está acontecendo comigo e com você. Nós estamos sendo nutridos pela palavra do Senhor. Porque o bom pastor nos leva a pastos verdejantes. Ou seja, uma boa alimentação. Ele nos alimenta, amém? O pastor é aquele também que guia. Ele apresenta aqui o pastor como aquele que direciona. Olha o que ele diz aqui no Salmo. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Guiar fala de direcionar, de levar. Aonde? Águas tranquilas. Como? Mansamente. Não é um empurrão, não, né? Vai, vamos forçando. Deus não força ninguém a seguir a Ele, a servir a Ele. As ovelhas eram levadas de uma forma mansa. Porque uma das características da ovelha é a sua mansidão. Né? Já o bode já é o contrário. O bode é aquele que quando é tocado, o bode ele é todo barulhento, né? O bode ele berra. A ovelha ela é mansa. Então o pastor também como manso, então ele leva as suas ovelhas mansamente às águas tranquilas. Águas que vão saciar a sua sede. Águas que vão também nutrir, né, as suas ovelhas. Nosso bom pastor, no momento de crise, no momento de guerra que vivemos, no momento de tribulação, onde tudo está, os nervos à flor da pele, os problemas, e a gente fica com a cabeça inchada, ficamos temerosos, ficamos nervosos. Aí vem um bom pastor, manso, humilde, vem um bom pastor, tão meigo, e nos convida e nos guia às águas tranquilas. Aí vem acalmar a nossa alma. Oh, irmão, quantas vezes nós precisamos ser acalmados. Ele é o pastor também que dá o refrigério. Olha o que diz o Salmo. Refrigera a minha alma. Em meio ao calor sufocante, o pastor procurava lugares altos onde as ovelhas pudessem sentir o soprar aconchegante do vento suave. Nosso pastor Jesus Cristo nos refrigera a alma. Ele prometeu e enviou o Consolador, o Espírito Santo. Quando você estiver desanimado, abatido, sufocado pelas lutas, pelas guerras, olha, meu irmão, o Senhor ele vai trazer refrigério à sua alma. E pode ter certeza que o Consolador, o Espírito Santo, vai agir, vai atuar na sua vida, trazendo refrigério. Amém? Esse é o nosso bom pastor. O bom pastor, ele diz, está dizendo aqui, refrigera a minha alma. Glória ao nome do Senhor. O pastor também é aquele que dá segurança. Olha o que diz aqui. O pastor do Salmo dá segurança à ovelha, mesmo que ela esteja passando pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. O bom pastor, ele dá segurança à ovelha através de 3 coisas. Através da sua presença, porque ele está ali. Eu estou contigo, irmão. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. Ele está comigo. Amém? Na sua luta, na sua dor, no seu momento de aflição,
até mesmo de agonia, há essa promessa aqui no Salmo 23. O Senhor está contigo. O Senhor está comigo. Essa é uma das maneiras dele nos dar segurança, a sua presença. Amém? E o segundo elemento aqui que é citado aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é um pequeno instrumento que o pastor usava para afugentar os lobos, para proteger as suas ovelhas. A vara aqui é como aquilo que vem trazer segurança. A vara é aquilo que faz com que a ovelha se sinta protegida. Então o pastor usa a vara para afugentar os lobos. Amém? Então, ele usou a vara. Vara aqui é um instrumento de defesa usado pelos pastores de ovelha para afugentar lobos, leões e ursos. Era uma espécie de bastão, não muito longo, porém muito resistente. Outro elemento aqui, a vara e o seu cajado. O cajado já era também o instrumento do pastor. Enquanto a vara era mais curta, o cajado era mais longo, com uma curva na sua ponta. Tinha uma ponta curvada. Era usada também pelo pastor para guiar as suas ovelhas. Amém? Com ele o pastor guia as ovelhas, levanta aquela que está cansada, trazendo para junto de si. Então, a curva do cajado do pastor, aquela curva era para pegar a ovelha e levantá-la quando ela estivesse cansada e trazer para si. É isso que Jesus é para nós. Quando você está cansado, ele vem com o seu cajado e te levanta, e te consola, e te põe de pé para você caminhar mais uma milha. Jesus, como um bom pastor, ele nos fortalece, ele nos anima com o seu cajado. Amém? Então a ovelha tinha essa segurança, a presença do bom pastor, o seu cajado e a sua vara. Amém? Olha como isso nos traz conforto, nos traz segurança nesta manhã. E saber que Jesus é o nosso bom pastor, que a presença dele nos ajuda, que a presença dele nos conforta, nos consola, que a presença dele nos dá segurança, se sinta seguro. Amém? Se sinta protegido pela presença do bom pastor. Porque na mão dele está a vara, na mão dele está o cajado. A vara para afugentar o inimigo e o cajado para colocar você de pé, para buscar aquela que se perdeu, aquela que caiu. O cajado vai lá e levanta a sua ovelha e traz para perto de si. Jesus está fazendo isso nessa manhã com muitas ovelhas que estão feridas, com muitas ovelhas que estão desgarradas. Jesus está trazendo com o seu cajado, como um bom pastor que é, ele vai atrás das suas ovelhas e as levanta e as traz para si. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós vemos aqui do versículo 1 do capítulo 23 do Salmo 23 até o verso de número 4, a figura do bom pastor. Mas quando a gente lê o verso de número 5, a gente vê mudando o cenário. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui já parece que Davi está sendo hospedado na casa do hospedeiro. É o hóspede e o hospedeiro. Versículo 5, versículo 6, Davi é convidado a entrar
na casa do Senhor. E lá na casa do Senhor ele é servido. Essa é a experiência do cristão, da comunhão que ele tem com o seu Deus. Aqui está falando de comunhão, de intimidade, né? Esse é o pilar do Salmo 23, direção, né? Provisão e comunhão. Então nós temos aqui a comunhão. Davi é convidado a entrar na casa do Senhor e ali ele é servido. O nosso Jesus, como hospedeiro maravilhoso, ele nos hospeda em sua casa e ali ele nos serve. Ele prepara uma mesa e ali ele é servido. Isso fala de alegria. Olha, Jesus prometeu: eu dou vida e vida com abundância. Eu vim para te dar vida e vida com abundância. Essa é a mesa que o Senhor tem para mim, essa é a mesa que o Senhor tem para você, meu irmão. Olha, na presença dos meus adversários, na presença dos meus inimigos, o Senhor está nos servindo. Olha que interessante essa expressão. Na presença dos meus inimigos, o hospedeiro divino, o Senhor como nosso hóspede, como o grande hospedeiro, ele nos trata muito bem. Ele nos trata muito bem. O salmista, ele traslada-se mentalmente do ambiente pastoril para um cenário doméstico, rico e abundante, em que Deus, o Jeová Jiré, propicia todo o suprimento necessário ao seu servo, providenciando uma mesa perante ele. É a mesa de bênção, irmão. Salvação, paz, alegria, gozo do Espírito Santo, segurança e muito mais. Essa é a mesa que o Senhor tem preparado para mim e para você. A mesa abundante, a mesa da alegria, a mesa da salvação, a mesa da provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Na presença dos inimigos, por ironia divina, o Senhor nos prepara a mesa na presença dos nossos adversários. Enquanto esses nos desejam a morte, Deus nos dá a vida abundante. Amém? Enquanto Satanás, seus demônios querem nos ver destruídos, mas não podem, porque Jesus é maior. Ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Jesus, ele nos garante vida abundante. Louvado seja Deus. Que maravilha! Satanás quer ver a nossa queda, mas Jesus está ao nosso lado e nos coloca de pé. Amém? Deus firma-nos sobre a rocha. Esta é a mesa que o Senhor nos preparou. Ungindo a cabeça com óleo. Olha que maravilha. O bom anfitrião, na Palestina, ungiu o visitante com óleo. Era um gesto de honra. Jesus censurou um fariseu que hospedara por não lhe ter ungido a cabeça. Lembra? Quando Jesus foi hospedar na casa de um fariseu, aí ele não ungiu a cabeça de Jesus. Aí veio uma mulher e ungiu, quebrou um vaso e ungiu Jesus. Porque era comum isso fazer. Mas aqui o óleo representa a unção de Deus, a alegria do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Aí, meu filho, vem a alegria, né? Quando fala do cálice transbordando, fala da alegria transbordante do Espírito Santo. Está na presença de Deus, está na casa do Senhor. Era para Davi um momento de alegria. Isso deve ser o nosso desejo também. Estar na casa do Senhor, estar na presença de Deus, é você ter suprimento, é você ter alegria, é você ter comunhão, é você gozar das bênçãos do Senhor. Amém? Que o Salmo 23 venha a ser colocado em prática na sua vida. Que eu declaro nesta manhã, o Salmo 23
sendo realizado na minha vida e na sua vida. É por isso que o salmista desejou: e habitarei na casa do Senhor por os longos dias. Meu irmão, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus, porque tem vida, tem alegria, tem comunhão, tem gozo do Espírito Santo. E Davi falou: e habitarei na casa do Senhor por os longos dias. Porque lá na casa do Senhor você vai encontrar uma mesa farta. Na casa do Senhor você vai encontrar o suprimento necessário para a sua vida espiritual e para a sua vida material. Amém? Deus abençoe você com esta aula. Deus abençoe nossas vidas com esta aula maravilhosa sobre o Salmo 23. Um hino maravilhoso que não é cantado por ser a pérola dos Salmos, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, que é inspirada aqui, na pessoa de Davi, está falando que eu e você somos ovelhas. E como ovelhas, somos participantes da provisão, da direção e da comunhão do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus nos abençoe. Eu agradeço essa oportunidade e espero que o Espírito Santo traduza essas palavras melhor no seu coração. Amém? Deus abençoe o seu domingo. Seja um domingo de bênção na presença de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Cadê? Manuel?